Palavra da Verdade, devocional de 10 de agosto. O teu Deus onde está? Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Gênesis 39, versos 3 e 4. Os conflitos familiares conduziram José a uma situação de traição, escravidão e exílio numa terra estranha. Essa foi a primeira prova na vida desse jovem na sua jornada de fé. O que uma desgraça dessa natureza pode provocar no coração de um adolescente de 17 anos? Ou mais importante, onde está Deus nessa história? Nos capítulos 39 e 40, a providência divina que até agora estava escondida e que a tudo governa, vai começando a aparecer progressivamente. 3 verdades são enfatizadas nesses 2 capítulos. A primeira, o Senhor era com José, versos 2a e 21a do capítulo 39. A segunda, José prosperou, tornando-se um homem de confiança e um canal de bênção na vida de outros, mesmo em condições desfavoráveis, versos 2b, 6 e de 21 a 23. Ele cumpre, ainda que de maneira incipiente, a promessa de Deus a Abraão de ser bênção para todos os povos. E a terceira verdade é que as qualidades e o caráter de José são reconhecidos, embora nem sempre recompensados. A providência escondida se manifesta. O narrador ressalta: o Senhor era com José, no verso 2, parte A. Isto fazia toda a diferença na situação em que ele se encontrava, um escravo em terra estranha. Mesmo em condições desfavoráveis, ele prosperou em seu trabalho na casa de Potifar, de modo que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José torna-se assim canal de bênção para o gentil Potifar. A mão do Senhor conduziu José a ser um servo dedicado, competente e íntegro. A percepção de seu senhor de que a sua prosperidade é resultado da bênção do Senhor só pode ser creditada ao testemunho de José, pois, embora politeístas, os egípcios não conheciam o Deus de Israel. Assim, ele conquistou a total confiança do seu senhor por sua capacidade administrativa e integridade. Potifar de nada sabia além do pão com que se alimentava. Mas então vem a segunda provação, o assédio sexual, dos versos 7 a 12. José puxou a mãe, herdando sua beleza, porque o que se diz dele no verso 6 também é dito de Raquel no capítulo 29, verso 17. O belo jovem passou a ser alvo das investidas da mulher de seu patrão. Mais uma vez, a providência se manifesta agora implicitamente. Deus concedeu a José um teste de integridade e o sustentou o suficiente para ele não ceder. Ele resiste fortemente. Qual o segredo? O temor de Deus. Ele diz a ela no verso 9: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Assim ele recusou-se a estar com ela. A palavra no verso 8 literalmente significa rechaçar. Mais uma vez, sob condições desfavoráveis, José foi bênção para o seu senhor, livrando-o de uma traição vergonhosa. Mas a mulher não desistiu de sua caçada. José evitava estar com ela, que o assediava dia após dia, diz o verso 10. Por fim tentou agarrá-lo à força. Ele fugiu, fazendo o que todo prudente faz, mas deixou as vestes nas mãos dela. Mas a vida parecia não dar folga para José. Vem a terceira prova. Por sua lealdade, ele é pago com a calúnia e a injustiça. A integridade e a lealdade de José para com seu senhor, longe de ser recompensada, é castigada. Ele sofre uma falsa acusação de tentativa de estupro e a prisão, nos versos 13 a 20. O fato nos traz uma grande lição. O bom caráter nem sempre é reconhecido, às vezes é caluniado e punido. O senhor de José provavelmente nem acreditou na história da esposa, pois a pena para o crime atribuído a José envolvendo tão alta autoridade seria certamente a morte. Potifar trancou José no calabouço para salvar a reputação. Possivelmente a sua ira no verso 19 tivesse outro alvo que não José. Quase podemos ouvir, neste caso, os conservos de José perguntando: o teu Deus, José, onde está? Mas o próprio narrador responde no verso 21: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, literalmente a palavra significa e se inclinou para ele. O mesmo verbo do Salmo 40, verso 1.
Isto indica que José clamou ao Senhor por sua condição. Além disso, o Senhor lhe deu mercê perante o carcereiro. E mais uma vez, José é bênção na vida de outros. Pelo temor de Deus em seu coração, José manteve na prisão a mesma excelência e integridade que tinha na casa de Potifar. Como resultado, ele conquistou a confiança do carcereiro que o incumbiu de administrar a prisão. A mesma afirmação da confiabilidade de José, referida em relação a Potifar nos versos 3 a 6, é mencionada em relação ao carcereiro nos versos 21 a 23, inclusive a bênção do Senhor. José continuava, portanto, dando testemunho do seu Deus. A presença benigna e graciosa do Senhor é experimentada tanto na escravidão quanto na prisão, mesmo longe da terra da promessa. Ainda que a situação de José mudasse drasticamente, portanto, a relação de Deus com ele permaneceu a mesma. Sob a mão de Deus, o progresso de José vai se revelando a cada prova. Agora, além de bom administrador, ele também manifesta o dom de interpretar sonhos. Mas ele não atribui a si nenhum mérito pelo dom. Antes testemunha acerca do seu Deus. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho, no verso 8. Novamente, como um filho de Abraão, ele se torna bênção para outros povos. Ele aproveita a oportunidade para pedir do copeiro-chefe que interceda por sua condição de punição injusta. Tudo o que queria era sair daquele buraco. Mas ao invés disso vem a quarta prova: ingratidão e esquecimento. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu, diz o verso 23. Não precisamos mais perguntar onde está Deus, pois vimos abundantes evidências de sua presença. Mas nosso coração é tendente a valorizar resultados imediatos e benefícios pessoais. É por isso que comumente questionamos a Deus quando vivemos momentos tão desfavoráveis quanto viveu José. Contudo, histórias como essas foram registradas para que aprendamos algumas verdades sobre as ações de Deus e as atitudes dos homens. Por um lado, os atores dessa história são inteiramente responsáveis por suas ações, que têm consequências sobre suas vidas. Todos eles agiram, por assim dizer, livremente, fazendo escolhas segundo o seu próprio coração. No entanto, a mão silenciosa da providência vai conduzindo cada detalhe dessa história e de seus atores para fazer tudo o que a mão e o propósito de Deus já predeterminaram. Tudo contribuiu para moldar o caráter de José. Em segundo lugar, pelo mesmo caminho em que alguns atores da história intentaram o mal contra José, o Deus da promessa o estava conduzindo e preparando para a missão de ser o salvador de seus irmãos e um instrumento de bênção para todos os povos da terra. O próprio José reconhecerá isto mais tarde, embora ele não exima seus irmãos da culpa. O caminho percorrido por José é uma antecipação do Evangelho de Cristo. José não foi de todo inocente no processo pelo qual passou pelo sofrimento, embora tenha crescido espiritualmente e demonstrado uma rara integridade entre os personagens bíblicos. Cristo, porém, não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca. Mesmo sendo filho de Deus, ele foi traído, vendido por 30 moedas de prata e morto numa cruz. O mesmo sofrimento que em sua inveja e ódio os homens infligiram, porém, Deus, pelo seu determinado desígnio e presciência, havia planejado com vistas à nossa salvação. Jesus mesmo era o Senhor que estava com José e nos prometeu que estaria conosco em Mateus 28:30. Talvez os ímpios, crente, o estejam desafiando, ou talvez o seu próprio coração esteja ecoando a pergunta: o teu Deus onde está? Mas mesmo diante das injustiças, não desanime da virtude. O Deus de José, no tempo certo, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Mesmo em tempos de limitação, não desanime do zelo. O Deus de José pode fazê-lo frutífero na terra da sua aflição, para que você não apenas cresça espiritualmente, mas seja bênção na vida daqueles a quem Deus o enviar. Esta é nossa missão. Mesmo em tempos de incerteza, não desanime da esperança. Deus não apenas está no controle, Ele está operando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.